Olá pessoal, tudo bem? Como sempre, né, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu venho abordar com vocês uma atividade um pouco diferente. Na realidade, a gente já trabalhou nesse método algumas videoaulas atrás, né, se eu não me engano, a segunda videoaula, onde a gente vai debater hoje um assunto, na realidade, referente a parte do sistema de saúde do Brasil, né? Que está relacionado ao curso de vocês. Então, eu vou estar aqui abordando uma reportagem hoje com vocês, né? Onde o nome da reportagem está aqui no título, né? Estudo sobre equipamentos comprados há 10 anos. Hospital não realiza radioterapia no Recife. Então, é um estudo de uma reportagem, se eu não me engano, da, do G1, né, de março de 2017, que aconteceu aí desse hospital lá no Recife, comprar equipamentos para radioterapia, né, para pessoas que precisam de tratamento de câncer. E aí, como sempre, no nosso país é investido o dinheiro de uma forma que não é correta, né? Uma forma corrupta. Por quê? Porque as pessoas, ou seja, os nossos governantes e as pessoas que fazem parte desse processo não têm interesse de desenvolver uma boa gestão, né? Para a sociedade, para a população, num contexto geral. E o que a gente observa dentro dessa área da saúde é que pessoas morrem por causa disso, infelizmente. E nessa reportagem de hoje, a gente vai abordar, eu vou estar lendo aqui e falando dos pontos, né, mais relevantes da reportagem, a gente vai estar interpretando toda ela, onde eu vou abordar bastante esse problema, né, que é a falta de gestão, tanto vindo da política, infelizmente, e entrando para dentro dos hospitais, aí, na realidade, na área da saúde, do qual trata a nossa disciplina de administração hospitalar. Tá? Então, hoje é bem focado na área de vocês, conforme é, a reportagem, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, a reportagem, o título dela fala: com equipamentos comprados há 10 anos, o hospital não realiza radioterapia no Recife. Como eu disse, essa reportagem é de 2010, tá? Então eu vou estar começando aqui o primeiro parágrafo e aí a gente vai observando os pontos principais da reportagem. Há 10 anos, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, no Recife, adquiriu 3 equipamentos de radioterapia, né? Em uma década, eles nunca entraram em funcionamento. Primeiro, faltava local para instalar os equipamentos. Agora, os aparelhos ficaram tanto tempo parados que precisam de novos programas para operar. Olha só, o primeiro parágrafo ele já aborda uma falta de planejamento, tanto política como dentro do hospital, né? Como que compram equipamentos e não tem lugar para colocar, né? Não foi planejado nenhum local para esses equipamentos serem instalados, né? E o pior, né? 10 anos, ou seja, se a reportagem é de 2017, correto? Aí, professor, mas por que 2017 e tal? É uma reportagem de 2017, mas eu acredito que se a gente fosse pesquisar, eu não posso afirmar isso diretamente, mas é quase certeza que ainda continua a mesma coisa, que não se resolveu nada. Ou seja, 2017, né, esses aparelhos foram comprados em 2007, correto? Não aconteceu nada, acredito que está do mesmo jeito, porque os aparelhos não tinham lugar para instalar e outra, já estavam obsoletos, porque a tecnologia muda muito, né? E, como sempre, nada se faz nesse país de uma forma correta. Entra governo, sai governo e continua do mesmo jeito, né? Esses problemas que é aí diretamente a área de vocês, que é a área da saúde. E, como eu disse no início da nossa videoaula,
pessoas morrem por causa dessa irresponsabilidade política e gerencial ao mesmo tempo, correto? Né? Estamos em 2020, já faz 3 anos dessa reportagem exatamente, mas na realidade a gente continua observando problemas assim. Então, essa reportagem pode passar 20 anos que ela vai ser atual, porque no nosso país não muda esse processo, esse pensamento dos governantes e das pessoas que conduzem todo esse processo gerencial dentro das instituições, seja privadas ou instituições públicas, né? No caso a gente está vendo um hospital público, tá? E outra, olha só que o ponto-chave no primeiro parágrafo, né? Além dos 10 anos, é um hospital universitário, pessoal. Hospital que tem a intenção de fazer com que gere conhecimento para as pessoas, né? Que ali estão estudando, né, na realidade, formem em profissionais humanos, né? Voltado para a área da saúde. Como que forma? Sendo que o péssimo exemplo da instituição, né? É complicado, mas é isso que a gente está abordando dentro dessa pesquisa, né? E aí, como fala nesse primeiro parágrafo, os aparelhos precisam de novos sistemas, ou seja, com certeza foram descartados, né? Por quê? Porque passaram 10 anos, não utilizou esses aparelhos obsoletos, e aí fica talvez mais caro para colocar em funcionamento nesse momento do que descartar, né? Mais uma vez, dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro da nossa sociedade jogado no lixo. Por quê? Porque não é interessante, né? É horrível isso. E não é pelo dinheiro não, pior, vidas, né? Como abrir a torneira e jogar a água fora, que é errado também, mesma coisa, vidas são ceifadas por causa disso. Vamos lá. O acelerador linear e as máquinas de cobalterapia e braquiterapia foram adquiridos por 7 milhões. Pessoal, reparem nisso. 7 milhões de reais. É muito dinheiro. É dinheiro público, né? E precisavam de um prédio com salas especiais, revestidas de chumbo, claro. Né? Eu que não sou da área de radiologia, eu sei que se vai comprar um equipamento para esse segmento, é necessário o quê? Toda uma preparação do ambiente para a instalação. Gente, não fizeram isso. Então quer dizer que esses aparelhos só foram comprados só para fazer. Compramos. Tá lá. A verba foi disponibilizada. Ah, mas estão usando? Não importa. Correto? E aí, a unidade de radioterapia foi finalizada, abriu as portas há quase 6 meses, ou seja, naquela época, né? Mas ainda não realizou uma sessão sequer. Ou seja, pessoal, foi construído, olha só, foi construída uma unidade aonde não fizeram, compraram os equipamentos e não fizeram de uma forma correta. Pior, se 7 milhões foi o valor dos aparelhos, quanto não ficou o prédio? Gente, é um absurdo isso, né? É político e gerencial ao mesmo tempo, infelizmente, né? Pessoas envolvidas ali por interesses individuais fazem coisas absurdas, né? Até dá náusea, gente, dá náusea de falar nisso, mas é necessário. A gente tem que saber porque a gente vai aprender como deve ser feito na realidade, né? E bom seria, isso tem que instruir os nossos pensamentos. Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com isso dentro de um hospital, dentro de uma empresa, não importa, você tem que pensar da forma correta como deve ser gerido. É isso que a gente tem que entender, certo? Continuando aqui, a unidade foi finalizada, quase 6 meses e nada de fazer atendimento, tá? Um cartaz afixado na porta do setor afirma que o horário de atendimento é das 7 horas às 12 horas, ou seja, das 7 da manhã a meio-dia. Mas na recepção a informação é outra, ó,
falta de comunicação, o outro problema é gerencial, né? Por enquanto, a gente está transferindo para fora, afirma uma funcionária que diz não saber a previsão para o prédio novo começar a atender a população. Enquanto isso, são corredores, salas e consultórios vazios. Pessoal, os caras fazem as coisas, construíram o local, construíram. Os equipamentos parados, as pessoas precisam ser atendidas e simplesmente estão transferindo para outros lugares para ser atendidos, porque ali não pode. E as salas vazias, o prédio só existe para falar que existe. Gente, isso é um erro absurdo de gerencial, pessoal. Não pode acontecer isso. Isso infelizmente, isso está acontecendo agora, né? Eu não vou entrar no mérito político ou saúde em relação à pandemia, gente, mas é necessário eu falar isso e aproveitando o gancho da reportagem. Olha o que está acontecendo no nosso país, quanto de dinheiro foi utilizado errado para essa pandemia. Não estou falando que não existe o vírus, pessoal, certo? Não me interprete errado. Mas fizeram um hospital de campanhas que na realidade não estão sendo utilizados e não vão ser utilizados. Hospital de campanhas que iniciaram, né, e não terminaram o hospital. Está tudo abandonado já em 3 meses. E quanto de dinheiro, milhões, foi investido, correto? De forma errada, né? O que menos fizeram nessa pandemia, que ainda a gente está sofrendo, é gerir. Entendeu? E aí, os governantes falam que são gestores, que sabem, e pessoas vinculadas ao processo também. Não, a gente toma as decisões corretas, embasadas em ciências. Gente, para. Entendeu? Sabe qual é o embasamento desses tipos de pessoas? É embasar aquilo que está falando, não falar nem conhecimento, aquilo que está falando interesses individuais, em contratos, em dinheiro, enriquecer o próprio bolso, gente. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ó. Há 3 anos uma reportagem foi falada. E agora? A mesma coisa. Entendeu? Em vez de fazer milhares de hospitais de campanha como está sendo feito, né, como foi feito, por que não tratou a causa do processo? Ah, mas não tem vacina, não importa. Mas vamos gerir melhor esse procedimento, né? Reforçando os hospitais que já existem, né? Os lugares que dão mais aglomerações de pessoas, vamos medir a temperatura, dar equipamentos para esse pessoal, estimular as empresas, as instituições de ensino a fazer estudos para combater o vírus. Ah, mas não vai fazer uma vacina agora porque é complicado. Tal. Não, mas vamos investir, vamos gerir melhor esse dinheiro. Né? Não é esperar todo mundo ficar doente para falar assim, agora vai para o hospital. Gente, para. É o que fizeram. Vamos fazer um punhado de hospital, porque se todo mundo ficar doente não vai ter leito. Tudo bem, eu entendo. Só que para que fazer e não usar? Eu não quero que todos fiquem doentes. Na realidade, eu tenho que tratar a causa, eu tenho que gerir esse dinheiro que for utilizado para as pessoas não ficarem doentes e não precisarem dos hospitais. E não fazer o inverso, fazer o hospital primeiro. Ou seja, de novo, como eu sempre falo nas nossas aulas, no Brasil, tudo se começa pelo teto. Eu nunca vi uma casa, pessoal, começar pelo teto. Entendeu? Sempre começa pelas fundações. E no nosso país tudo começa de forma errada. E muitas pessoas, eu cansando de ver aí, pessoas, não, que está sendo investido o dinheiro da forma correta. Não está, gente. Não está, infelizmente. Olha aqui a reportagem. Por isso que eu falo, a reportagem é de 3 anos atrás, esses equipamentos foram comprados em 2017, certo? 2017, perdão, 2007, e a reportagem foi feita em 2017, só que ela continua atual, porque a gente está em 2020 e está acontecendo a mesma coisa. Ah, mas em outro tipo de problema, uma pandemia, tá, mas está acontecendo, é o mesmo sentido. E daqui 10 anos, se nada mudar, se a gente não começar a pensar diferente, entendeu? Vai continuar acontecendo isso. Essa falta de vontade de gerir as coisas da forma correta. E pessoas morrem por causa disso, gente. Isso é duro, isso é difícil.
Entendeu? Que empatia que esse tipo de pessoa tem? Nenhuma. Por quê? Porque gera proposital de forma errada. Né? Continuando a reportagem. Tá? Então, a unidade de radioterapia sofre com atraso. Olha só. De acordo com a placa na frente do prédio, a obra começou em 2010, compraram os equipamentos em 2007, ou seja, talvez tinha o projeto de como seria o prédio, só que não fizeram como deveria ser. Vamos lá. Em 2010 iniciou a obra, né? E tinha o prazo de 1 ano e meio, ou seja, 2010 a 2011. Estourando aí. 2012. Correto? Não fizeram, né? Não terminaram. Deveria estar pronta há 5 anos, de 2017, em 2012 era para estar pronto, pessoal. Um investimento de quase 3 milhões, 7 milhões da compra dos equipamentos, mais 3, 10 milhões. Isso é o que eles colocaram aqui, mas eu acredito que é muito mais, tá? Que ainda não se converteu em benefício para os pacientes. E se a gente fosse lá, ainda não se converteu e não vai se converter. Olha que difícil falar isso, mas é a realidade, pessoal. Não estou aqui para omitir a realidade, eu estou aqui para instruir vocês a viver e combater essa realidade de uma forma gerencial. Tá? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil deve ter este ano, ou seja, no caso em 2017, 600 mil novos casos da doença e 60% dos doentes precisarão de radioterapia. Naquela época, a previsão era de 600 mil novos casos. Veja só. E equipamentos, dinheiro gasto para atender as pessoas. Que pessoas poderiam ser salvas. Que todo mundo sabe. Quem já teve na família, quem não teve, acompanha. Sabe como a doença do câncer é uma doença maligna, pessoal. Uma doença que consome não só a pessoa que está sofrendo, mas toda a família, pessoal. E as pessoas que podem fazer alguma coisa gerem de forma errada isso e ninguém faz nada, como sempre, né? 10 milhões então, 7 milhões dos equipamentos e 3 milhões da construção, veja só, 10 milhões. Aí aqui uma história de uma dona de casa, a dona de casa Edilene Oliveira está tratando um câncer de mama no Hospital Oswaldo Cruz. Mora no município de Garanhuns, distante a 230 quilômetros do Recife. Veja só, a pessoa tem que viajar 230 quilômetros, tá? E precisa ir à capital de 2 a 3 vezes por semana, pessoal. Faz as contas, quantos quilômetros que essa mulher não percorre. 2 a 3 vezes, pessoal. É mais da metade da semana, é 60% da semana viajando para tratar um câncer, né? Ela e o marido, o funcionário público Agenor Monteiro, já foram avisados que a radioterapia precisará ser feita em outra unidade de saúde. Aqui está sem condições. É triste a gente ser humilhado, sair de uma cidade do interior para, quando chegar aqui, ficar pulando de galho em galho, porque não tem o tratamento correto no hospital, reclama o marido da Edilene, né, o senhor Agenor. Acho que é Agenor, né? Gente, o que a gente fala disso aqui? A pessoa está sofrendo, ela está doente, ela não procura o hospital, pessoal, porque ela quer, ela procura o hospital porque ela está doente, então ela tem que ser bem atendida, entendeu? Ela tem que ser bem atendida pelas pessoas, ela tem que ser atendida pelo sistema, porque isso é pago imposto. Mas não é porque é pago o imposto que eu tenho que ser atendido, não, é porque o imposto tem que ser pago e utilizado de uma forma correta. Olha só, isso é humilhação, não merece isso, entendeu? Continuando, né? Próximo parágrafo. Um giro pelo entorno do prédio evidencia
que ainda faltam ajustes. Ó, gastaram 3 milhões na obra e não fizeram do jeito que era para fazer. Claro, os equipamentos nem instalados foram. Falta ajuste. É possível ver materiais jogados nos corredores, uma porta com tapumes ao lado da unidade. Olha só, gente. É impressionante, né? Lixo acumulado e acompanhantes de pacientes insatisfeitos com o serviço que o hospital de referência ainda não oferece, mesmo tendo equipamentos há 10 anos. Claro, aí que a pessoa chega lá e fala assim, poxa, estou feliz de ser atendida aqui. Claro, ela já está preocupada porque ela está sendo atendida, né? Tá sofrendo de uma doença que pode levar à morte. Aí ela vai chegar lá, ou os parentes da pessoa que está sofrendo essa enfermidade, vai chegar lá e vai dar risada com isso, vai ficar alegre? Claro que não, vai ficar insatisfeito. Aí o que vai acontecer? Mais conflito, porque a pessoa vai se irritar. Por quê? Porque ela está vendo que ela deveria ser tratada do jeito que gente tem que ser tratada e não é. Por quê? Porque existe um problema político e um problema gerencial aí e ninguém faz nada. É brincadeira. Desculpa, gente, mas é difícil porque a gente é ser humano, a gente sente isso, certo? Espero que vocês também sintam isso. Por quê? Porque prova que você sente empatia para as pessoas. Vamos lá. Já faz 7 meses que meu filho, outra história, está em tratamento e agora vai começar a radioterapia. Encaminharam a gente para outro hospital, porque aqui não faz. Olha, que difícil ouvir isso, né? São 8 sessões. Para ficar levando ele para lá e para cá, todo dia, é muito complicado, diz o autônomo Inaldo Moura, né? Que tem um filho com leucemia e reside em Lagoa de Itaenga, cidade que fica a 64 quilômetros do Recife. Gente, olha o tratamento que essa pessoa tem. Entendeu? Imagine o sofrimento desse pai, vendo o filho a todo momento, né, já passar por um tratamento extremamente difícil, né, onde às vezes a melhora é bem gradativa, é pequena, é trabalho de formiguinha, e ainda ele fica sendo jogado como se fosse uma simples mercadoria. Ser humano, entendeu? É ser humano, né? O que mais que fala aqui? O presidente da associação, ou da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Eduardo Veltman, afirma que os aparelhos estão defasados e podem apresentar problemas pelo tempo sem uso. Não presta, os aparelhos já não prestam mais, né? Após 10 anos encaixotados, o funcionamento adequado dos equipamentos fica provavelmente comprometido. Claro, ficou parado, entendeu? Uma máquina tem que funcionar, tem que se desenvolver, senão vai oxidar tudo, né? Vai estragar, gente. Pondera ele, que classifica a situação como inaceitável. É um absurdo, né? A entidade informa que o Brasil tem um déficit de 200 aparelhos de radioterapia e que, por isso, deixa de tratar 40% dos pacientes que necessitam de tratamento. Olha só, quantas pessoas, esses 40% que têm essa doença, câncer, morrem por falta de tratamento, sendo que tem aparelhos. Só que não tem estrutura, não tem gestão eficiente para desenvolver. Poxa, é lamentável, né? É vergonhoso deixar os aparelhos encaixotados estragando por falta completa de gestão pública administrativa. Para Elterman. Olha só. É ridículo, né? O supervisor médico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, olha, dá até vergonha de falar hospital universitário, universidade gera conhecimento, que conhecimento está gerando aqui? Está gerando vergonha, né? Gustavo Trindade Filho explica que os equipamentos estão passando por uma atualização para entrarem em funcionamento. Por que não fizeram isso antes, então?
Agora, o comentário é o tirar da reta. Né? Infelizmente, nossa previsão é que para o começo do segundo semestre de agosto, né, na realidade agosto de 2017, a gente possa estar começando a funcionar com a primeira máquina, o acelerador linear, afirma. Pessoal, é ridículo isso. Como eu disse no início e no desenvolvimento da nossa videoaula, né? Dinheiro público, que é dinheiro nosso, da sociedade, mal gerido e pessoas morrendo. Aí eu volto no que está acontecendo nesse momento no nosso país. Novamente, isso acontece. Por quê? Porque o problema da saúde não é agora. O problema da saúde sempre foi no nosso país porque não gerem como deveria ser, não trata as pessoas como deveriam ser tratadas. Dinheiro tem, o imposto brasileiro paga, só que não é revertido, pessoal. E não é gerido como deveria ser. De quem é a culpa? É do hospital? De quem é a culpa disso? Hein? É do município? É do governo? Federal, estadual? De quem que é? De todos. É da sociedade que às vezes não cobra como deveria cobrar? Mas é difícil a sociedade, é difícil jogar a responsabilidade, porque tudo nesse país jogam a responsabilidade para a sociedade. A sociedade é culpada, a sociedade ela pode ter culpa sim. Por quê? Porque ela se deixa manipular pelas informações. Isso não pode acontecer. Você só não se deixa manipular quando você adquire e principalmente entende o conhecimento. Pessoal, de verdade, sabia? Entre o entender e o aprender, correto? Existe o processo de conhecimento. Eu tenho que entender uma informação para aprender. Eu não tenho que aprender para entender. O entendimento vem primeiro, senão eu só estou tendo acesso ao conhecimento e acesso ao que está acontecendo. As pessoas estão tendo acesso cada vez mais a vários tipos de conhecimento e nada acontece no nosso país de forma gerencial. E eu não estou falando só administrativa, de gestão de conhecimento num conceito geral. Isso, a sociedade, infelizmente, é culpada também. Por quê? Porque ela deixa se manipular, porque ela não gosta de estudar, ela não gosta de debater informações, ela não gosta de adquirir mais conhecimento para fazer com que as pessoas que são os nossos governantes, ou quando essa própria pessoa se torna um governante, ela faça da forma correta, como deve ser, tratando as pessoas como deve ser tratada, gerindo o dinheiro, gerando todos os recursos que a gente já viu dentro da nossa disciplina, né? Que forma uma instituição, uma empresa, seja pública, privada, um hospital, qualquer tipo de empresa, que é os recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais, da forma como deve ser e tomando decisões eficientes para gerar, né, e superar as necessidades, né, as expectativas e as necessidades do ser humano, que é isso que o nosso estudo, a nossa disciplina estuda. Vocês estão conseguindo me entender por que a gente tem administração no curso de radiologia? Não é para você aprender a mexer com papel. Não, é para você entender o conceito gerencial de um processo, como funciona a instituição. Uma instituição, seja hospitalar, seja uma clínica, seja uma empresa em si, para tomar decisões de forma consciente. Entendeu? Então, por isso que a gente trabalha muito dentro da nossa disciplina essa parte humana que a administração traz para nós. Por quê? Porque a administração, quando ela é vista como gestão, ela tende a fazer com que o ser humano trate o próprio ser humano como o fator principal, como o recurso principal dentro de uma instituição. E ele tratando como recurso principal, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar os outros recursos que são, que nem no caso dessa reportagem, os recursos materiais, os recursos financeiros e os recursos informacionais de forma eficiente. Entendeu? E eu não estou falando só as pessoas que trabalham na instituição.
Não, estou falando as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, as que trabalham, no caso de hospital, os pacientes, os fornecedores, num contexto geral. Porque quando decidiram fazer esse bendito hospital, essa unidade, por que não sentou um arquiteto, um engenheiro, junto com uma pessoa que entende de radiologia para ver a estrutura correta? Será que teve isso? Ou será que fizeram só por fazer? Será que o prefeito da cidade, o vereador da cidade, o governador, só manda a verba lá, faz de qualquer jeito? É o que dá para entender. Mas você fala, mas professor, você está falando uma coisa que você está criando uma hipótese de que aconteceu isso. Gente, é nítido. Olha a reportagem. A reportagem está lá no Google Sala de Aula para vocês se inteirar disso. É nítido. Que fizeram absurdos. Com certeza, gastaram aí 10 milhões, 7 dos aparelhos e 3 do hospital em si. Eu acho que foi muito mais, porque teve corrupção no meio, teve gente que levou muito mais dinheiro do que isso. Entendeu? E, infelizmente, nada foi feito. E pessoas morreram e estão morrendo por causa disso. E aí, tem muita gente que vem agora nas redes sociais, nos canais de televisões, nessas lixos de emissoras, falar que o problema da saúde iniciou agora. Para, gente, isso é chamar a gente de idiota sempre. E se você acredita nisso, você está compactuando com uma informação que é extremamente manipula o seu conhecimento. O problema da saúde no Brasil, como saúde, segurança e educação, sempre existiu. Por quê? Porque os recursos nunca foram geridos do jeito que tem que ser pelos nossos governantes, independente se é governo federal, estadual, municipal, pelas pessoas que trabalham no setor público também, pelas pessoas que trabalham no setor privado, porque ninguém está aí mais para nada, pela sociedade em si. Só que a transferência de responsabilidade sempre é para a sociedade, entendeu? É como eu disse, a sociedade se deixa ser manipulada. Por quê? Porque não gosta de se inteirar de informações do jeito que eu estou falando para vocês. E eu não estou omitindo informação, porque a gente não pode omitir, entendeu? A gente tem que fazer do conhecimento que cresça, né? Evolua o nosso pensamento para a gente não ser manipulado. É isso que eu tento fazer com essa disciplina. Por isso que eu estou passando para vocês hoje esse estudo aqui. E eu quero que vocês, façam, entrem dentro desse estudo, correto? Para responderem essas duas questões. No caso, essa daqui é a primeira e depois na sequência eu vou explicar para vocês a segunda. Então a primeira questão, como que vai funcionar, pessoal, depois de tudo que a gente comentou aqui? Acredita-se, né? Tá aqui na tela aqui, ó. Acredita-se para existir compras de maquinários dentro de uma organização, independente se é, né, hospital ou empresa de outro segmento, no geral, é necessário desenvolver um processo gerencial, como eu já falei para vocês, no qual fazem partes as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, que a gente já viu em algumas videoaulas anteriores. A gente definiu todas essas funções embasadas com os pilares da educação. Lembramos disso? Eu acredito que você lembra. No entanto, analisando a reportagem, fica explícito que houve falha no processo gerencial. Né? Nem se fala. Ou até mesmo, nem sequer foi desenvolvido tal processo gerencial. Fica a segunda. Não foi desenvolvido nenhum processo gerencial. Com isso, perguntas. Né? Aí vem a pergunta, na parte de baixo aqui. A culpa do não uso desses equipamentos é da gestão pública, da União, que comprou os aparelhos de radioterapia sem ao menos pesquisar se o hospital tinha estrutura física e poder de gestão suficiente para desenvolver o trabalho com eficiência, né? Ou a culpa é da própria gestão hospitalar que não se preparou e nem se empenhou para a implantação do novo maquinário, que devido ao tempo de não uso já se encontra ultrapassado. E aí? Como eu já disse, de quem que é a culpa disso? E aí eu quero que vocês reflitam
e respondam para mim, tá? Essa é a primeira questão. Vamos lá. A segunda questão, tá? É um pouco maior o texto aqui, mas vocês vão ver que é bem interessante. Eu coloco questões para fazer vocês pensarem, pessoal. Isso, né, eu gosto muito de fazer. Vocês têm que pensar nesses problemas. Isso aqui são situações problemas. Faz a gente crescer com conhecimento, tá? Leia atentamente o respectivo fragmento retirado da reportagem estudada. Responda o questionamento na íntegra, tá? O acelerador linear e as máquinas de cobalterapia e braquiterapia foram adquiridos por 7 milhões e precisavam de um prédio com salas especiais revestidas de chumbo. A unidade de radioterapia foi finalizada, abriu as portas há quase 6 meses, mas ainda não realizou uma sessão sequer. Um cartaz afixado na porta do setor afirma que o horário de atendimento é das 7 horas da manhã às 12 horas, né? Ou seja, às meio-dia. Mas na recepção a informação é outra. E aí o que a recepção fala? Por enquanto a gente está transferindo para fora o atendimento. Olha que grave isso. Afirma uma funcionária que diz não saber a previsão para o prédio novo começar a atender a população, né? Uma hora vai começar, mas também o atendimento vai ser precário, né? A gente sabe disso. Enquanto isso, são corredores, salas, consultórios vazios. A unidade de radioterapia sofre com o atraso. De acordo com a placa na frente do prédio, a obra começou em 2010 e tinha prazo de 1 ano e meio, ou seja, deveria estar pronta há 5 anos, em 2012, né? Um investimento de quase 3 milhões, 7 mais 3, 10, né? Isso é o que foi documentado, né? Fora o que roubaram esse dinheiro. Desculpa eu falar essa palavra, mas é fato, né? Um investimento de quase 3 milhões que ainda não se converteu em benefícios para os pacientes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, como a gente mencionou na hora da leitura, o Brasil deve ter este ano, no caso de 2017, 600 mil novos casos da doença. E 60% dos doentes precisarão de radioterapia, ou seja, quantos desses 60% morreram por falta de atendimento porque não foi utilizado, né? Deixa para lá. A questão, bem aqui embaixo, referente aos aspectos organizacionais que a gente trabalhou na semana anterior dessa videoaula aqui, na última videoaula nossa, melhor dizendo, missão, visão e valores, e embasando no fragmento retirado, que é esse que eu acabei de ler aqui para vocês, tá? Que está lá na reportagem. Então, missão, visão e valores, embasando no fragmento retirado da reportagem estudada. Como vocês acreditam que é e como deveria ser a missão, a visão e os valores dessa instituição hospitalar? Bom, o que eu quero que vocês façam? Lendo a reportagem, lendo esse fragmento, essa questão, reflitam e desenvolvem como deveria, né? Ou, na realidade, como deveria ser a missão, a visão e os valores. Certo? É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Por quê? Porque vocês já tiveram a aula de missão, visão e valores. Eu expliquei, até dei o exemplo da Cacau Show, que é bem interessante. Então, vocês conseguem fazer tranquilamente. Mas, lembrando, o professor está à disposição, tá? Qualquer pergunta, né? Lá no Google Sala de Aula. Também, se quiser perguntar para a escola, entre em contato com o professor. E aí, até mesmo via WhatsApp, né? A gente está preparado para tudo, está à disposição de vocês, correto? Tá bom? Pegue com a escola lá o número do meu WhatsApp, me pergunte, eu estou à disposição para a gente debater junto e continuar o nosso desenvolvimento. Claro que eu queria estar com vocês nesse momento, na sala de aula, por quê? Porque a gente ia interagir esse conceito, isso seria muito legal, tá? Mas infelizmente não podemos, devido a todo esse problema de saúde e principalmente dessa péssima gestão que a gente tem no nosso país. Não estou falando de governo federal, não, tá? Estou falando de estado também e município, num contexto geral, tá bom?
tá tudo no mesmo barco aí, tá? Porque tem muita gente falando muita coisa aí que eu não vou entrar no mérito político e não é essa a intenção. A nossa intenção é gerencial, mas eu quero abrir a cabeça de vocês em pensar de uma forma diferente, tá bom? Que deixar a informação manipular nossa desses meios de comunicação que infelizmente, desculpa o termo, são lixos, tá? Não compactua com isso não. O que faz você não compactuar? No momento que você busca entender para aprender. Como a gente já viu nos pilares da educação lá. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Por quê? Porque eu tenho que aprender a entender e empreender. Esse é o foco. Entendeu? Todo esse fundamento. Correto? Então, como eu disse, estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham aprendido com essa videoaula que eu fiz para vocês. Foi de coração. Aprendi muito com esse conhecimento. Cada vez que eu leio essa reportagem, eu tenho uma visão de uma outra forma e a gente vai aprendendo. Espero que vocês, e acredito que vocês também vão ter essa mesma reflexão, ou melhor do que eu, no pensamento de vocês. E aí vão responder essas duas questões como deveria ser, infelizmente, tá? Obrigado pela aula, né? Eu deixo aqui, por último, a nossa reflexão da semana, né? Não seja aquele que busque respostas prontas para resolver problemas, mas sim seja aquele que se preocupe em entender que as respostas são feitas pelas próprias questões que movem os problemas. Olha que legal isso. Dos quais podem ser consideradas a arte do aprender do conhecimento humano que forma a resolução dos próprios problemas. Então, pessoal, essa mensagem que eu escrevi para vocês aqui é para mostrar que a gente não pode ser manipulado e só ir atrás do que é mais fácil, do que é a resposta pronta. Não, eu tenho que buscar entendimento nas questões que formam essas respostas. Ou, né? Por quê? Porque é elas que vão trazer conhecimento para o ser humano para resolver os problemas. Correto? É isso que eu quero de vocês. E com essa atividade, com nossa disciplina que a gente vem caminhando aí, cada dia mais em espiral, entrando mais dentro dela, eu acredito que é isso que a gente está buscando fazer com vocês e abrindo esse pensamento, tá? Mas isso não depende só do professor, depende de vocês também. E vocês têm que querer entender para aprender. E eu espero que todos vocês tenham essa intenção, porque o conhecimento, ele é fascinante. Agradeço pela aula mais uma vez. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês e espero vocês na nossa próxima videoaula da semana que vem para nós continuarmos entrando mais no nosso conhecimento. Correto? Até mais. Abraços.